Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro de uma série de 10 vídeos em que eu vou falar aqui no YouTube sobre emagrecimento, né? Principalmente para quem já está no processo de emagrecimento e está desmotivado agora no fim do ano. Bom, eu sou a Aline, sou nutricionista, atendo em Curitiba, mas também online. E trabalho, né, nos meus atendimentos com emagrecimento de uma forma em que a gente não precisa restringir, não precisa proibir, né? A ideia é trabalhar com o emagrecimento de uma forma em que a gente se reconecte com os nossos sinais, aprenda, né, a se alimentar de maneira mais equilibrada para assim gerar autonomia e conseguir seguir, né, com esse peso perdido para o resto da vida sem o efeito sanfona. E hoje, então, eu quero, né, falar sobre o emagrecimento, pensando em que fase você está desse emagrecimento. Como essa é uma série de 10 vídeos, então toda quinta-feira eu vou estar aqui, pretendo estar ao vivo da próxima vez, para falar sobre o emagrecimento nesse tema de desmotivação e tentando trazer para vocês formas de continuarem, né, persistirem nesse caminho do emagrecimento e persistirem né, com a meta de vocês. Mas a minha intenção hoje é entender, né, que a gente entenda juntos em que fase do emagrecimento você está. Né? Se você é iniciante, se você já está numa fase de manutenção de peso ou se você precisa rever algumas coisas. E é isso que a gente vai entender hoje. Bom, eu gosto de pensar, né, em quem é iniciante no emagrecimento, é aquela pessoa que nunca fez dieta na vida, né? Então, provavelmente aqui me assistindo não tenham pessoas que nunca fizeram alguma dieta, porque a gente está falando de desmotivação. Então, né, nesse barco aí de pessoas que estão iniciantes, a gente pode colocar essa pessoa que nunca fez dieta, mas já trazendo um ponto diferente para vocês, eu gosto de colocar nesse mesmo barco dos iniciantes as pessoas que já fizeram muitas dietas, né, que passam a vida inteira brigando com a balança, a vida inteira tentando diversas dietas diferentes, sem sucesso. E que eu considero como iniciante porque são pessoas diferentes dessas que precisam aprender conceitos novos, são pessoas que precisam reaprender conceitos novos. Então, vão ser pessoas que vão ter muito medo de comer, vão comer saudável, sempre pensando num doce que queria estar comendo, que não queria estar comendo aquela salada, ou que vão estar comendo doce, morrendo de culpa porque queria estar comendo, né, precisava estar comendo um vegetal ou alguma coisa assim. Então, são pessoas que buscam muito o light, o diet, o zero, né, busca muito calorias, então busca aquilo que tem menos calorias possível e sempre tá tentando encontrar ali na alimentação um vilão ou um mocinho, né? Então isso me engorda, isso me emagrece, isso é um veneno para mim, isso eu posso, isso eu não posso. E aí dessa forma a gente acaba tendo uma relação com a comida e com o corpo completamente disfuncional, né? O que significa isso? É uma relação que não é saudável, né? Porque a gente ficar o tempo todo pensando em comida, ou pensando que deveria estar comendo ou não deveria, que queria estar comendo e não pode, não é saudável, né? A gente precisa viver de uma forma que a comida vai ali complementar os nossos dias e não vai ser o foco total. Então eu gosto de colocar essas pessoas, eu acredito que essas pessoas que já fizeram inúmeras dietas, que têm essa mentalidade de dieta, como iniciante também. Parece difícil, né? Mas a ideia é que nesse momento inicial você esqueça tudo que você aprendeu. É bem difícil mesmo. Então, de início é importante que você pare de olhar para os alimentos como esse é vilão, esse é um mocinho, esse me ajuda, esse me atrapalha. Isso eu posso, isso eu não posso. Né? Tentar olhar para todos os alimentos como alimentos neutros, né? Que simplesmente existem e que estão ali para compor uma parte nutricional, mas também para compor né, os seus dias, os seus momentos de comemoração, né, as suas celebrações, enfim.
né? E não só a nutrição, mas também essas outras funções que o alimento traz pra gente. Então, reaprender é muito mais difícil do que aprender. E aí a gente pode pensar em dois problemas quando a gente tem essa pessoa que já fez inúmeras dietas ao longo de toda a sua vida. Primeiro, essa questão de percepção dos alimentos, né? De acreditar que existe um vilão, um mocinho, de que existe algo que te engorda e te emagrece. Mas, em segundo lugar, a gente pode pensar num problema que é em relação ao seu metabolismo. Então, quanto mais períodos de restrição importante a gente faz na nossa alimentação, por exemplo, né? Se você passou um período com uma dieta low carb muito restritiva, perdeu bastante peso e aí não conseguiu levar adiante essa dieta e acabou engordando tudo de novo e até um pouco mais. E aí, em determinado momento, você foi apresentado, né, uma outra dieta que, né, semelhante, uma paleolítica, uma cetogênica, ou um jejum intermitente prolongado. E aí você passa, né, perde bastante peso, acredita, nossa, agora eu consegui. E aí você não consegue persistir com essa dieta por bastante tempo e volta a engordar tudo de novo. E isso é muito ruim para o seu metabolismo, né? Inclusive, a gente até já sabe, né, já se tem em estudos que ganhar peso e emagrecer, né, esse efeito sanfona é muito pior para o nosso metabolismo, para a nossa saúde como um todo, do que simplesmente ganhar peso e permanecer, né, com peso, sobrepeso, enfim, com o peso acima do ideal, do dito ideal. Então, é importante, né, que a gente observe se isso está acontecendo, se você está emagrecendo com dietas restritivas que não são fáceis de seguir por muito tempo. E aí, quando você desiste, o peso aumenta e aí até ultrapassa o que você já tinha antes, né? Isso não é legal. E é um outro problema que a gente tem quando pensa nessa pessoa que já fez inúmeras dietas. E é muito comum que essas pessoas pensem que o problema está nelas, né? Então, se eu não consigo seguir nenhuma dieta, provavelmente é porque eu não consigo mesmo, né? Porque eu não sou determinado o suficiente, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não segui direitinho. E muitas vezes, inclusive, né, as pessoas que vendem essas dietas restritivas te fazem acreditar nisso, né? Colocam isso na sua cabeça no momento em que você falha. Essas pessoas que vendem ou essa ideia da dieta, ela vai te dar essa impressão de que, olha, se você tivesse seguido direitinho, você teria conseguido, né? A culpa foi sua. Mas, na verdade, essas dietas foram feitas para dar errado, né? Essas dietas restritivas foram feitas para que elas deem errado, justamente, para que você não consiga persistir, porque é impossível, né, a gente passar a vida inteira numa low carb muito restrita, a vida inteira numa dieta com alta proteína, sem que isso atrapalhe outros parâmetros da sua saúde, sem que isso te traga uma irritabilidade, enfim. Então, é impossível que a gente consiga, mas as dietas nos vendem essa ideia de que sim, é possível e que você está errado. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, né, principalmente para quem já fez inúmeras dietas, mas para quem está começando nesse mundo, né, de emagrecimento e alimentação saudável, é que, né, a culpa não é sua, né, existe um plano alimentar, existe uma forma de seguir por esse processo que é só sua, que é individualizada e que talvez você só não tenha encontrado esse caminho ainda, né? Então, seguir por dietas que são muito restritivas e que já tem algo prontinho, né, que não considera o que você gosta, o que não gosta, o que já deu certo para você ou não deu, o que o seu corpo responde ou não responde, não é o caminho, tá? E claro, né, quando a gente vai por esse caminho mais individualizado, entendendo o que faz sentido para você ou não, com uma restrição moderada, esquecendo todos esses pode, não pode, e proibido e liberado, né, e veneno e saudável, vilão e mocinho, quando a gente esquece tudo isso, o caminho ele é muito maior, o processo ele leva mais tempo. Mas é importante a gente entender que é um processo definitivo,
né? Não vai ser só mais uma dieta que você vai estar fazendo e que você vai estar seguindo por 3 meses no máximo, 6 meses no máximo, e que você vai estar perdendo peso a custas de muita água e muita massa magra, ficando com mais flacidez, fraqueza nas pernas e nos braços, por exemplo. E vai ser um processo que vai fazer com que você perca gordura, que é o verdadeiro emagrecimento, mas que vai levar mais tempo, que vai exigir de você paciência, né? Não digo disciplina, mas paciência. E principalmente entender o porquê você está fazendo isso, por que você decidiu entrar nesse processo. Então, né, pra gente ir pensando já nesse próximo vídeo, né, eu vou deixar de tarefa para vocês pensarem o porquê vocês estão entrando nesse processo de emagrecimento. E aí no próximo vídeo a gente discute mais sobre esses motivos, né, os motivos que são importantes, os motivos que nos impulsionam e como é que a gente mantém essa chama da motivação acesa, né, sem que ela fique cada vez, né, aumentando, e aí qualquer dificuldade que aconteça a gente perde o foco. E aí aumenta de novo, e aí a gente perde o foco. Para que essa motivação persista, a gente precisa ter um motivo forte. Então, de tarefa, né, eu já deixo para vocês pensarem qual é o motivo, por que vocês querem emagrecer. E aí no próximo vídeo a gente vai discutir mais sobre isso. Bom, pensando ali numa fase mais intermediária, né, do emagrecimento, eu acredito que estão as pessoas que já entenderam que emagrecer não é só contar calorias, não é só escolher o alimento certo ou o alimento errado, que já entenderam que precisa olhar para essa rotina, olhar para esses comportamentos, né? De que forma você se relaciona com a comida, como era a comida para você quando você era criança, né? Será que ela sempre foi um prêmio ou foi um castigo em alguns momentos? Ou será que traz muito essa questão do eu mereço, né? Eu tive um dia difícil, eu mereço. Então, a pessoa que já entendeu que o seu comportamento, a sua forma de ver a comida e ver o próprio corpo, se relacionar com esses universos, né? Faz toda a diferença no processo de emagrecimento, é uma pessoa que já está no nível mais intermediário. Talvez você não saiba ainda como permear por esses universos, né, da relação com a comida e com o seu corpo, né, de maneira saudável, de maneira tranquila e leve. Mas se você já entendeu, né, que isso é algo que pega para você, né, que você já tentou fazer outras dietas, mas na hora que o emocional te pega, você vai pro doce, ou tem a necessidade de comer mais, né, ou tem algum alimento preferido que você não consegue dizer não. Então, se você já entendeu isso, né, eu acredito que você tá no nível intermediário. E isso não tem nada a ver com quantos quilos você perdeu na balança. É mais sobre essa relação com o corpo e com a comida que vai te levar para o emagrecimento definitivo, né, na hora em que você for destravando esses pontos, tá? E já pensando nessa pessoa que está num nível mais avançado nesse processo de emagrecimento, de novo, não tem a ver com quantos quilos perdeu na balança, com quantos né, qual percentual de gordura que essa pessoa tem hoje, mas se você é uma pessoa que já entendeu que existe esse componente comportamental e que existe esse componente das emoções, e você já tem algumas ferramentas para lidar com isso, né? Você já consegue observar e agir diferente, consegue quebrar alguns hábitos, né, que você já sabe que não é tão interessante para você, já observa algumas coisas que antes você não observava. Eu acredito que você já está nesse nível mais avançado, né? Porque é questão de a gente trabalhar algumas estratégias, pensar em alguns nutrientes chaves, né, alguns ajustes na sua rotina, para que o seu emagrecimento funcione, né, para que o seu emagrecimento, enfim, aconteça. Mas essa mentalidade adequada, pensando em se livrar dessa mentalidade de dieta e entender a sua relação com o corpo, com a comida, se isso já está acontecendo, é maravilhoso, né? Você já está num caminho muito, muito avançado pensando nesse processo. E acho que principalmente, né, a principal característica dessa pessoa que já está no nível mais avançado é aquela pessoa que entendeu que não existem ciclos, no sentido de, eu vou fazer isso até o fim do ano, eu vou fazer isso até o Natal, eu vou fazer isso pro carnaval, pro meu aniversário, pro meu casamento.
quando a gente coloca na cabeça que esse processo não é para um ciclo, não é para um período, e sim faz parte do teu desenvolvimento como pessoa, para sua vida inteira, né? E inclusive pensando na forma como você vai passar, por exemplo, a sua relação com o corpo, a sua relação com a comida para os seus filhos, caso você, né, queira ter filhos ou já tenha filhos. Então, é um processo que você vai levar para sua vida inteira, que você vai desenvolver para sua vida inteira, e essa mudança no seu corpo, na sua saúde, vem vindo como consequência dessa mudança de mentalidade também, tá? Bom, então, resumindo, né, esse vídeo, a fase inicial, né, a pessoa que está na fase inicial do processo de emagrecimento é aquela pessoa que ou nunca fez dieta, ou que já fez muitas dietas, e que acaba acreditando que existem alimentos vilões, mocinhos, que fazem bem, que fazem mal, que engordam e emagrecem, e que tem medo de comer tudo, que, né, busca todas as versões diet, light, fit, e que se perdeu, né, acaba recebendo tanta informação sobre alimentação que se perdeu, que não consegue mais voltar para o simples, tá? O nível mais intermediário é a pessoa que já sabe que o nutriente não é tudo, e que o componente comportamental e emocional te pega ali na hora de, né, de conseguir prosseguir nesse emagrecimento, mas que ainda não tem as ferramentas para lidar com isso, né? Já entendeu que é um ponto, mas ainda não sabe muito bem como fazer. E a pessoa que está no nível mais avançado é aquela pessoa que já entendeu que nutriente não é tudo, que já entendeu que o comportamento e o emocional fazem toda a diferença quando a gente pensa nesse processo de emagrecimento e que já tem algumas ferramentas para lidar com isso, já consegue pensar e agir diferente, quebrar alguns hábitos quando eles aparecem e que entendeu também que não é um ciclo, né? Que não é uma fase que no Natal vai acabar, no aniversário vai acabar, no carnaval vai acabar. É um ciclo, né? É um ciclo que na verdade vai durar para sua vida inteira e que conforme a sua vida vai acontecendo, você vai desenvolvendo outras ferramentas para lidar com aquilo que está aparecendo, né? Faz parte do desenvolvimento humano, do seu desenvolvimento e que permeia ali o caminho do emagrecimento também. E aí a perda de peso, a perda de gordura vem sendo uma consequência dessa sua mudança de mentalidade. Bom, é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana espero aparecer aqui em formato de live pra gente trocar no chat também, mas já fica de tarefa para vocês, então, pensar, né, escrever quais são os seus motivos para emagrecer, né? Por que você acha que para você hoje é importante emagrecer? Quantos quilos você quer perder? Olhe um pouco mais, né, profundamente para esse emagrecimento. O que você considera ideal? O que você acha que é a sua meta? Por que você acha que essa meta é importante? Tenham tudo isso anotado, que aí na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre esses motivos, né? E como ter motivos fortes que nos fazem seguir em frente por muito mais tempo, né? Manter acesa aí essa chama da motivação por muito mais tempo. Até mais!